Opa, tô de volta aqui no quadro De Olho na Educação para falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que tem muita gente comentando. Quais são as profissões do futuro? Principalmente após esse período de pandemia, de coronavírus, que ainda não acabou, mas a gente espera que um dia tudo isso acabe. Então, quais são as profissões que as pessoas têm que começar a imaginar lá na frente? Por isso a gente está aqui no Câmara Total, no quadro De Olho na Educação, com o professor Elton, que vai falar bastante com a gente a respeito desse assunto. Tudo bem? Prazer em tê-lo conosco aqui no Câmara Total, professor. Olá, tudo bem com vocês? É um grande prazer participar do programa de vocês. Fica à vontade, vamos lá. Bom, como eu estava falando, quais são as profissões do futuro? Muita gente tem essa dúvida. Quais são? Eu diria assim, nós vamos ter, eu acho que uma grande revisão das profissões no futuro. Né? Nós vamos ter situações de se reinventar. Então eu costumo dizer assim, me preocupa um pouco quando alguém diz que uma determinada profissão vai acabar. Eu não penso em acabar as profissões, eu penso que elas vão ser reinventadas. Então vou dar alguns exemplos para você. Situações que a gente já está vivendo hoje. Né? Tradicionalmente, o marketing, por exemplo, sempre foi uma área de muita procura. Só que hoje nós estamos migrando para uma coisa que se chama marketing digital. Ou seja, esse profissional vai ter que dominar tecnologias, plataformas, redes sociais e assim por diante. Quer dizer, ele vai ter que ter uma forma bem diferenciada de atuar. Mas eu vou deixar de ter profissionais de marketing nos negócios? Não. Mas eu preciso de um novo profissional de marketing. Vamos imaginar as secretárias, que são tão úteis nas empresas como um todo. Para mim, no futuro, elas vão se chamar assessoras executivas digitais, porque elas não vão ficar mais amarradas naquela história assim, eu sou secretária do diretor-presidente da empresa. Não, ela vai ser uma pessoa que, com o uso da tecnologia, vai ajudar várias pessoas, mesmo estando à distância. Ela vai controlar seu fluxo financeiro, vai agendar viagens, reuniões, eventos, do mesmo jeito que ela fazia, só que agora digitalmente, e não mais dentro de uma sala presa a uma mesa, digamos assim, trabalhando num local, que é uma das grandes realidades que a gente está vendo. Por outro lado, se a gente quer falar em profissões que vão deixar de existir por causa da evolução tecnológica, eu diria assim, atendente de telemarketing, inteligência artificial vai substituir, vai resolver esse problema e vai fazer isso muito mais bem feito. Mas vai gerar uma nova profissão que é quem é o cara que controla essa inteligência artificial? Quem é o cara que treina essa inteligência artificial? Qual é que vai ser o nome desse profissional? Eu não sei ainda, mas com certeza ele vai ser um profissional com uma nova realidade de mercado, bem diferente daquela que nós estamos vendo hoje. Bom, e o que é preciso nesse tipo de situação? De repente, cursos? Como que o pessoal faz para se adaptar já ao futuro, pensando lá na frente, professor? Bom, aí a gente começar a colocar umas situações que vão ser imprescindíveis. Uma delas, que a gente está falando muito hoje, se chamam ter competências digitais. O que é isso? Dominar tecnologias. Eu preciso dominar um Zoom, um Meeting, WhatsApp. Eu preciso aprender a usar mais eficientemente todos os recursos que eu tenho à minha disposição para poder trabalhar remotamente, para poder usar essa tecnologia para trabalhar normalmente. Isso quer dizer que eu também vou ter que desenvolver um segundo grupo de competências muito claras. Ou seja, comunicação sempre foi importante, mas agora nós vamos precisar falar de comunicação virtual. Significa que eu tenho que ter domínio de áudio, de vídeo, não só da comunicação escrita. Eu vou ter que desenvolver novas competências, porque agora grande parte do trabalho vai ser realizado dentro de plataformas virtuais. Automação e digitalização dos negócios. Se a sua empresa não pensou nisso ainda, está na hora de começar a pensar. Não estar na internet significa que a sua empresa não existe. As pessoas hoje estão aprendendo, né, por força até da própria pandemia que apressou o processo, eu diria assim, tá? Mas já era uma coisa que estava acontecendo. Cada vez mais a gente já usava a internet e aplicativos para pesquisar situações antes de comprar. Isso vai ser uma realidade, nós não vamos só pesquisar, nós vamos também comprar. Então, significa que quanto mais você dominar como é que você digitaliza processos de negócios,
mais empregável você também se torna. Quarta característica nessa situação toda: aprender ao longo da vida, aprender sempre, uma coisa que já se fala há muito tempo, só que agora isso se tornou uma necessidade muito mais rápida. Rapidamente as pessoas tiveram que aprender a usar aplicativos de comunicação, né? Tiveram que aprender a editar vídeos, a pesquisar na internet quem não sabia fazer ainda, a criar grupos dentro de aplicativos para poder conversar com as pessoas. Ou seja, não vai dar mais tempo para ficar esperando 5, 6, 10 anos para querer fazer uma segunda graduação, uma especialização. Você vai ter que buscar conhecimento novo muito mais rapidamente. Se você quer ser um cara que vai se dar bem em negócios, um bom gestor, significa que você vai ter que entender de mais situações do seu funcionário que está trabalhando com você. É o que a gente está chamando de equipes virtuais SEAMA. O que é isso? Pessoas que você vai ter que coordenar tanto no aspecto socioemocional, afetivo, motivacional, de pessoas que têm que aprender constantemente, tá? Não dá para parar. Para aqueles que gostam de procurar cursos e já sair fazendo, vai assim: inteligência artificial, internet das coisas, big data, são coisas que eu tenho que saber agora na ponta da língua. O que é blockchain, o que é a gestão eletrônica de documentos. Essas situações eu não posso perder de vista de jeito nenhum. Senão fica para trás, né? Não tem jeito. Se não se atualizar, fica para trás, né, professor? Aí é que está o grande desafio, né? Você veja que são áreas que eu vou ter que me atualizar tanto tecnicamente, ou seja, eu tenho que conhecer o que faz uma gestão eletrônica de documentos, por exemplo. Tá? É uma tecnologia, eu tenho que aprender sobre essa tecnologia. Ao mesmo tempo, eu vou ter que treinar pessoas para usar essa tecnologia, só que com uma grande característica: essas pessoas vão estar em equipes virtuais longe de mim, não é mais dentro de uma sala de aula, não é mais dentro de uma sala de treinamento na empresa. E para mim treinar essas pessoas à distância, eu preciso de habilidades, competências de comunicação, de domínio de ferramentas virtuais para poder fazer esse treinamento das pessoas e principalmente para entender se essas pessoas estão conseguindo aprender desta forma, se elas estão conseguindo se relacionar dentro dessas plataformas, se elas estão motivadas para trabalhar com isso. E aí que vem uma série de desafios, porque a gente ainda não tem estudos sobre essas áreas do comportamento humano, de como as pessoas vão se portar daqui para frente. Então, de novo, aquele psicólogo que antes estudava o comportamento das pessoas, agora vai ter que estudar o comportamento das pessoas em ambientes digitais, por exemplo. Área nova, desenvolvimento novo profissional. Tantos psicólogos, psicanalistas, humanistas, comportamentais, é bem por aí, professor. Agora, falando a respeito das pessoas, por exemplo, que gostariam de abrir um negócio próprio, a ajuda de um coach é fundamental? Olha, é aquela história assim, eu costumo dizer que o coach tem um papel que é mostrar os seus potenciais, né? Aquilo que você quer fazer, aquilo que você tem potencial para fazer, te ajuda a colocar um horizonte de vida, eu diria assim. É alguém que te ajuda a planejar o que você está querendo ser. Então, eu estou querendo abrir meu negócio. Ele vai olhar assim para você e dizer assim: cara, você tem noção do que é ser dono de um negócio? Então, tá bom. Primeiro vamos entender isso. Vamos estabelecer um plano para isso. Você vai conhecer sobre o que você precisa fazer, gestão financeira, comercial, de tecnologia para abrir o seu negócio. Se ao final desse processo você dá conta, nós vamos estabelecer um plano para você implantar o seu negócio. Então, é uma situação que é muito clara, tá? De onde vem essa necessidade desse novo profissional. Então, quando eu estou falando, diz assim, por que as pessoas estão procurando coaches hoje? Porque elas estão procurando pessoas que ajudem ela a planejar a sua carreira e a sua vida para frente. É no sentido de dizer assim: puxa, olha, cheguei à conclusão, depois de estudar um pouquinho, que não é bem isso que eu estou querendo. Talvez a minha área seja outra, tá? E não necessariamente ser um empreendedor, porque isso vai consumir tempo de você, vai consumir dedicação, investimento, né? E aí que tá, será que a pessoa está ciente de tudo isso? Né? Porque a gente às vezes acha que é só abrir um negócio na internet, abrir um aplicativo e que imediatamente esse negócio vai faturar milhões. Não é bem assim, não é tão por aí, certo né? assim.
Foi exatamente que eu quis chegar mesmo, professor, porque muita gente, independentemente dessa questão de profissão do futuro ou não, mas muita gente fala de abrir um negócio próprio, muita gente tem esse sonho, acha que de repente pode ser a solução, e pode mesmo, mas é preciso ter algumas situações como as que o senhor acabou de colocar aqui na TV Câmara, né? Exato. Porque tem uma situação assim, eu sou autor de um livro de empreendedorismo, tá? Sou professor dessa disciplina, e eu costumo sempre dizer assim, todos aqueles empresários que eu entrevistei quando a gente escreveu o livro, por exemplo, são pessoas que que até teram um negócio que deu certo, que puderam se firmar financeiramente, tanto o pessoal quanto o negócio andar com suas próprias pernas, são pessoas que muitas vezes quebraram 1, 2, 3, 4, 5 vezes a cara, em negócios que não funcionaram, daquele assim de perder tudo que aconteceu, mas eles tinham uma vontade muito grande de ser empreendedor. Sim. No Brasil, as pesquisas mostram que o brasileiro adora empreender. Só que ele costuma fazer isso sem entender no que é que ele vai investir. Tá? Ele empreende normalmente quando ele perde o emprego. Tá? Ou seja, ele pede para sair do seu emprego atual, pega aquela rescisão dele, investe tudo no negócio. Só que ele não fez pesquisa de mercado, ele não entendeu para onde é que vai esse mercado, ele não tem domínio do como produz, ele não sabe como vende. Moral da história, ele acaba perdendo, e a maior parte dos novos negócios no Brasil acabam fechando exatamente porque não houve um estudo prévio. Aí é que entra aquela história que nós falamos agora há pouquinho do coach. Muitas vezes o que ele vai fazer com você é te mostrar que você ainda não entende o suficiente daquele negócio para começar a empreender nele. É fazer você aprender sobre aquilo que você está querendo investir o seu dinheiro, para quando você entrar lá, você ser um cara que vai dar certo. E essa é uma das grandes características que a gente fala que o empreendedor brasileiro precisa desenvolver. Empreender por oportunidade. Ou seja, eu vi que esse negócio realmente tem potencial para dar certo. E não por necessidade, não porque eu perdi o meu emprego e agora eu vou investir nisso e eu nem sei do que se trata esse negócio na verdade. Ô professor, então para a gente até fazer um resuminho para o pessoal que está chegando agora, pelo que eu percebi, desde o início da nossa entrevista, o senhor tem colocado o seguinte, que essa questão de profissão do futuro vai mais com relação à atualização da pessoa, né? Do profissional. O senhor citou, por exemplo, uma secretária, o que será secretária. Então, assim, não tem exatamente uma profissão que o senhor fale, puxa vida, invista nisso. O senhor citou marketing também, mas que as pessoas vão ter que estar bem atualizadas, dominando uma série de situações. Mas e aí, existe, assim, uma profissão... vamos ver o que o professor Elton vai falar, para de repente eu tentar seguir. Tem isso ou não? Se a gente olhar, tem uma série de profissões que o pessoal está criando agora, né? E assim, você não sabe muito bem ainda se serão realmente profissões. Eu vejo elas mais como oportunidades de momento. Então você vai dizer assim, influencer digital, será que vai ser uma profissão no futuro? Será que a gente vai conseguir formar um profissional para ser um influenciador digital? Essa é uma pergunta que fica no ar. Tá? Treinador de inteligência artificial. Tá? Já tem artigos por aí falando desse tipo de situação. Isso vai ser uma função? Isso vai ser uma profissão? Será que a própria inteligência artificial não vai ser desenvolvida ao ponto de que isso daqui a uns dias não exista mais? Então, eu acredito muito mais hoje em um redesenho de profissões. Né? Porque se a gente olhar, vou pegar o seu caso aí, apresentador de TV, jornalistas, por exemplo. Até um tempo atrás, todo mundo trabalhava numa TV fechada, numa edição de jornal. Quem é que hoje ainda trabalha em jornal impresso? Praticamente não existe mais. Mas deixou de existir a função de jornalista? Não. Mas ele teve que se reinventar, digamos assim. No sentido de que hoje ele tem um blog, ele escreve uma coluna para uma revista, ele faz entrevistas online, como a gente está fazendo aqui agora, ou seja, você está criando uma nova dimensão para essa profissão. Ela deixou de existir? Não, ela se reinventou e teve que se adaptar a essa nova realidade. E é assim que eu estou vendo muitas situações. A própria medicina está evoluindo muito rapidamente. Eu faço acompanhamento hoje, para você ter uma ideia, tá? De coração com a minha cardiologista via conferência. Tá? Ela me manda a receita dos exames para serem feitos, eu vou ao laboratório, faço,
encaminho para ela por e-mail quando estão prontos, aliás, o laboratório já faz isso, e depois nós fazemos consultas online. Eu já não vou mais ao consultório dela para ter uma consulta de acompanhamento do coração, por exemplo. Aí você vai dizer assim, mudou o médico? Não. A profissão e a atividade do médico, da medicina, está evoluindo e passando para novos patamares. E é isso que nós vamos ver em muitas profissões. Agora, se você perguntar assim, poxa, motorista de ônibus vai ter ainda? Do jeito que nós estamos evoluindo, né? Hoje, com os carros autônomos que já estão testando por aí, daqui a uns dias talvez a gente não tenha mais motorista de ônibus. Motorista de trem, então, já é uma profissão fadada a desaparecer, porque ele vai funcionar sozinho, até porque não tem sinal de trânsito para ele parar, né? Começa por aí. Então, nós vamos ter essas situações, sim, de profissões que vão sumir, eu diria assim, 80% a 90% das profissões vão se reinventar. Entendi. E 10% a 15%, a 20% de profissões novas vão surgir e que a gente ainda não conhece. Perfeito, professor. Gostei demais, foi muito legal aí seus esclarecimentos. Certamente tirou muitas dúvidas aí do pessoal de casa. Muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Câmara Total da TV Câmara Campinas, tá bom? Grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Aí, querendo discutir com a gente, é só chamar. Opa, a gente chama com certeza. Grande abraço para o senhor também. É isso aí, Gabriel, com relação a essa situação de profissão do futuro, né? O professor deixou claro, foi uma explicação muito importante do professor Elton, que falou a respeito dessa situação. É preciso sempre se atualizar no mercado de trabalho, senão, amigo, não tem jeito, vai ficar para trás. Eu volto com você, Gabriel Castro.